neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou com fidelidade. Ah, Senhor Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Eu, perdido pecador. Um homem faz uma oração pelo seu povo, reconhecendo os seus pecados. Este homem só poderia ser um homem cheio do Espírito de Deus, o Espírito excelente que estava sobre Daniel.
Daniel, o seu livro é considerado o Apocalipse do Velho Testamento. Houve sobre ele o espírito de revelação. Nós encontramos no livro de Daniel aquele fato de que os príncipes, aqueles homens do reinado, estavam cheios de inveja, de orgulho e, enfim, estava cheio de ódio contra o homem de Deus. E por isso armou uma trama. Não pôde apanhar a Daniel em vício e nem em culpa alguma. Então, inventaram um decreto para o rei Belsazar assinar, que ninguém deveria adorar a outro Deus, fazer petição alguma a outro homem ou a outro Deus dentro de 30 dias, a não ser a Belsazar. Com razão, um pregador disse: ó senhores invejosos, senhores falsos, não precisava 30 dias, bastava um dia apenas para que Daniel incorresse numa infração contra um edito do rei, elaborado capciosamente, maliciosamente. Não haveria decreto algum no mundo que impediria a Daniel orar ao seu Deus pelo menos um dia, quanto mais 30 dias. Ficar sem orar 30 dias. Isto não podia acontecer de maneira alguma com aquele homem que tinha um espírito excelente. Mas o resultado, ouvintes, é que Daniel orou a um Deus vivo. E quem gostaria de conhecer esta história, leia na Bíblia Sagrada o livro de Daniel. Mas o nosso assunto vai mais adiante. É sobre a sua intercessão pelo seu povo. Há muitos que desejam orar por um povo escravizado, por um povo cheio de vício, por um povo cheio de pecado, antes de que este povo se acerte com Deus. O profeta desta era, quando algumas mulheres que viviam de psiquiatras em psiquiatras, de médico em médico, foram a ele pela revelação, pelo espírito excelente que havia nele, diz para aquelas mulheres que elas deveriam confessar os seus pecados que elas haviam cometido contra seus maridos. Elas haviam traído seus maridos. E que ele não oraria por elas antes de que elas confessassem os seus pecados. Uma delas disse: ó, mas eu já confessei a Deus, Deus já me perdoou. O profeta disse: você pecou contra seu marido, você precisa confessar ao seu marido. Então a oração valeria por aquela mulher. Ouvintes amados, o acerto com Deus está acima de tudo. Consertar a vida, confessar os pecados, é a base da vida cristã. Eu me lembro que o anjo disse para o irmão Branham quando ele era ainda criança, com 7 anos de idade: nunca fumes, nem bebas, nem contamines o seu corpo. Às vezes a gente chega a pensar:
Oh, como a gente poderia receber o mesmo espírito do Elias, uma vez que a noiva é como Eliseu, ela recebe o espírito do Elias. Como a gente poderia receber desse mesmo espírito, uma vez que já praticou tudo que o Senhor proibiu ao irmão Branham praticar desde que ele era criança? Mas, ouvintes, um consolo vem. A sua mensagem nos faria nascer de novo. E nascendo de novo, nós nos tornamos crianças. E a voz do Senhor é esta dentro de nós: nunca fumes, nunca bebas, nem contamine o seu corpo com coisa alguma. Nunca ceda à prevaricação, ao adultério. Nunca apresente o seu corpo como instrumento de iniquidade ou pecado. Isto, para mim, é uma oportunidade extraordinária que todos que recebem este profeta recebem de Deus. Esta oportunidade. Pense, meu irmão, pense, minha irmã, depois de você viver um evangelho que não lhe dá força para fugir da contaminação do mundo, como aquele Espírito excelente deu para Daniel, e agora Deus lhe dá uma oportunidade de ser batizado no verdadeiro batismo escriturístico, em nome do Senhor Jesus Cristo, arrependido e arrependida de suas crendices acerca de Deus, e começando uma vida nova, recebendo o dom do Espírito Santo, e nunca mais manchar o seu corpo. Oh, que oportunidade! Se naquele dia que Noé estava dentro da arca, com a porta fechada pelo próprio Deus, pudesse abrir a porta, pudesse dar oportunidade para aquele povo, quando a água já estava começando a cair, quantas pessoas que endureceram seus corações antes entrariam na arca, dariam tudo para entrarem na arca, dariam tudo para se salvarem naquele instante, mas foi debalde, era em vão, não adiantava mais clamar, porque a porta estava fechada. Eu não sei se estou falando a alguém que ainda tem oportunidade de se arrepender. Eu creio que sim. Se arrepender e clamar, porque dentro em breve será tarde demais. O mundo vai passar por momentos que as pessoas dariam tudo para ouvirem esta mensagem e terem a oportunidade que estão tendo hoje de se arrependerem, de se converterem de seus maus caminhos, de serem batizados em nome de Jesus Cristo, de não contaminarem mais os seus corpos. Mulheres vão clamar por uma oportunidade de não apresentarem mais os seus membros como instrumento de iniquidade ao pecado, de não expô-los mais nas ruas para os homens cobiçá-las, mas será tarde demais. Eu creio que nesse instante, enquanto estou falando, se o Espírito Santo encontra lugar em um coração, eu creio perfeitamente que este homem, esta mulher, esta moça, este moço, ainda pode alcançar perdão, ainda pode alcançar a oportunidade, mas está se aproximando o momento de ser tarde demais. Se você ouve esta mensagem e o seu coração continua duro, é um sinal que não há mais esperança para você. Se você ouve esta mensagem e você continua recalcitrando contra ela, endurecendo o seu coração, é sinal de que a porta da graça está fechada para você. E você então vai crer no engano religioso, crer em outras coisas, em manifestações de dons apenas,
e continuar o seu caminho para descobrir tarde demais que está perdido, sem salvação, sem oportunidade de arrependimento? Amados, vamos acompanhar a oração de Daniel, feita no seu capítulo 9, Daniel capítulo 9. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos, com jejum e saco e cinza. Veja o desespero do profeta, meus ouvintes. Quando ele olhou no livro de Jeremias, ele pôde ver que estava no fim. Vocês olham no livro de Apocalipse, vocês leem São Mateus 24 e não podem ver que nós estamos no fim. Quando Jesus disse em São Lucas capítulo 17 também, que assim como foi nos dias de Noé, nos dias de Sodoma e de Gomorra, assim seria nos dias da vinda do Filho do Homem, e não há quem se arrependa, não há quem clame lendo no livro estas coisas, que mostra que tudo está no fim. Mas Daniel disse, e orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Ouvintes, se arrependam nesse instante com o mesmo arrependimento que estava na oração de Daniel. Aproveitem a oportunidade. Homem, deixe o seu coração ser punhalado pela espada de Deus, pela palavra de Deus. Se arrependa nesse instante. Veja como o profeta estava dizendo, minha nação, eu sei que Deus não trata com você como nação, mas há um povo dentro de você. Existem mães de família me ouvindo nesta hora, existem homens de todas as classes sociais. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram os nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como se vê neste dia, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa da sua prevaricação com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu pela mão de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes,
que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. E aí continua o profeta Daniel orando. Este último versículo é o versículo 13 do capítulo 9 de Daniel. E ele diz: não suplicamos a face do nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Há muita súplica, os ares estão cruzados, as ondas estão carregadas de súplicas, de rezas, de missas, de intercessões, de orações, de clamores, de lamúrias, de petições de todas as maneiras, por todas as fontes de credos e religiões. Mas onde está a oração pela conversão? Há súplicas na verdade, há jejuns na verdade, mas buscando dons de cura divina. Há sim súplicas pedindo cura, pedindo solução de problemas, pedindo solução de coisas materiais. Mas onde está a súplica para a conversão das iniquidades, para transformar o riso em choro, em lágrimas, em desespero de arrependimento? Onde está a súplica pelo novo nascimento? Onde está a súplica pelo batismo verdadeiro do Espírito Santo, pelos frutos do Espírito Santo? Deus está ouvindo distintamente a oração daquela mulher, daquele homem, daquele pregador que está clamando, suplicando com a sua alma por uma mensagem que fira o pecado, que elimine a iniquidade, que converta o povo da iniquidade, que leve o povo a um novo nascimento, que mostre os frutos do Espírito Santo, que nos leve à estatura de varão perfeito. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, a estatura de Cristo, que é o varão perfeito, em você que me ouve, em você que está nesta hora desejando, suplicando a Deus pela nova vida, por uma natureza mansa, a natureza do Cordeiro, sabendo que os mansos herdarão a terra. Todos os interesses materiais ficam abaixo deste interesse, abaixo do interesse da nova vida, do novo nascimento, de vencer a iniquidade. Eu creio que o Espírito Santo, que estava ali atuando através de Daniel, está operando nesse instante. Você, filha de Deus, você, filho de Deus, estão todos de mãos dadas comigo nesse instante, suplicando a conversão dos filhos, suplicando a conversão do marido, da mulher, suplicando a conversão da igreja, o novo nascimento, vencer a iniquidade, o pecado em todos os seus aspectos. Ó Pai bendito, nesse instante eu oro com todos que estão em espírito voltados para Ti, sentindo esta necessidade de vencer a iniquidade, de vencer o pecado acima de todas as coisas. Ó Deus, rasga, Senhor, os céus nesse instante com a resposta do Espírito Santo em cada coração ouvinte. Pela Tua graça, Senhor, mostra que o Senhor tem sintonizado em cada ouvinte que suplica a bênção do Espírito Santo na sua vida, transformando sua natureza. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, te rogo estas bênçãos com humildade no meu coração e com fé na minha alma, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Hoje tivemos uma maravilhosa escola bíblica dominical lá na igreja Tabernáculo da Fé, às 8 horas da manhã, todos os domingos, como sempre, né? Todos os domingos, escola dominical.
Hoje tivemos uma maravilhosa escola dominical com toda a igreja. Quem esteve ali foi ricamente abençoado. Sim, e à noite, daqui a pouco, 1h da tarde, teremos o trabalho com a mocidade. Às 5h da tarde, companheirismo. E às 18h, o grande culto de cura divina e libertação. Leve sua família ali, no Novo Gamo, bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Hoje à noite, às 18h, grande culto de cura, de libertação, ali na igreja evangélica, o Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, no bairro Pedregal, viu? Aguardamos você hoje à noite, às 18h, grandioso culto abençoado, cura, libertação, pregação da palavra, louvores. É bênção estar no Tabernáculo da Fé. Hoje à noite aguardamos você com toda a sua família ali, viu? É bênção para você. Não desligue seu rádio. Olha, você pode acessar nossa página. Todos os nossos cultos e nossos programas de rádio são transmitidos através de nossa página na internet. Acesse aí, tabernaculodafebrasilia.org.br. Deus os abençoe, não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação. Fé para vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E respondendo, disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Perdido andei, vagando neste mundo, buscando em vão a paz sem encontrar. Cada vez mais, num abismo tão profundo, é Cristo a luz em mim se fez raiar. Agora eu sei, em Cristo a salvação, perdão e paz a todo pecador. Ó, vem, Senhor, a todo coração, encher de gozo e a paz do teu amor.
Servir a Cristo é gozo permanente, seu evangelho ao mundo anunciar. Agora sim, feliz e bem contente, pregando bom de Cristo amor sem par. Achei Jesus, o mundo abandonei. Não mais tristeza, mágoa de sabor. A sua voz pra sempre ouvirei, e de pregai ao mundo A Bíblia nos mostra em Isaías capítulo 6 que aquele profeta, apesar de ter recebido algumas visões, entrou no templo de Deus e contemplou a glória do Senhor. Quando ele entrou na presença de Deus e contemplou a sua glória, ele só pôde ver uma coisa: onde estava a sua iniquidade. Ele pôde ver onde estava a sua iniquidade. Mas, depois que contemplou a glória de Deus, antes disto, o homem não pode conhecer a causa de sua desgraça presente, futura, eterna. Antes de entrar na presença de Deus, de olhar no espelho de Deus, nós não podemos ver de maneira alguma onde está a nossa iniquidade, onde está o nosso pecado. Não podemos ver o estado da nossa alma, se está branca, se está negra, se está manchada. Por isso, as pessoas vivem olhando apenas o que elas fazem de bom. Elas observam que nunca matou, nunca roubou, e não deseja o mal para os outros, e acha que tudo vai bem. Mas não havia ninguém com uma vida melhor do que a sua naquele dia, do que Isaías. Isaías era um homem revelado, era um pregador, era um profeta acima de tudo. E, no entanto, ele constatou que havia iniquidade nos seus lábios. Ele disse: ai de mim, que um homem de lábios impuros, que habita entre homens de impuros lábios. Ouvintes, é uma lei que todos reconhecem. Eliminando a causa, cessa-se o efeito. E a causa da desgraça da humanidade é o pecado. O pecado tem arrasado com o homem, tem arrasado com os povos. O pecado levará a terra ao fogo. Há uma sentença sobre a terra, sobre o homem. Mas por quê?
por causa do pecado. Então, Deus continua sendo Deus. Ele providenciou o meio, se encarnando, aniquilando a si mesmo, derramando sangue inocente, para também tirar o pecado do mundo, para que ninguém possa culpar a Adão. Ninguém vai ser julgado mais pelo pecado original, pelo pecado de Adão, mas sim pelos seus próprios pecados. Então, eu creio que numa hora como esta, nós devemos desejar, acima de tudo, entrarmos na presença de Deus. Mas quem pode desejar isto? É muito fácil entrar na presença de Deus através de uma doutrina humana, através de uma religião, e sai dali do mesmo jeito que entrou, com os mesmos propósitos terrenos, carnais, com os mesmos apetites carnais. Mas isto aí não é entrar na presença de Deus e ouvir a sua voz. Isso aí é apenas cauterizar a consciência e satisfazer o instinto religioso, porque toda alma clama, até mesmo os índios pagãos querem adorar alguma coisa. E aquele que não adora um Deus forjado para si, adora o mundo, se prende, se prostra, se sacrifica e morre por causa do dinheiro, por causa da fama, por causa de mulheres e por causa de tantas outras coisas. Agora, entrar na presença de Deus é uma necessidade primordial de todos quantos querem ser salvos. Porque antes de olharmos no espelho de Deus, nós não podemos ver onde está a mancha da nossa alma. Ainda que tenhamos uma vida de moral, uma vida bonita diante da sociedade, uma vida intocável, na Bíblia nós encontramos homens que tinham vidas intocáveis, no entanto, precisavam nascer de novo, precisavam deixar alguma coisa, no entanto, ainda lhes faltava alguma coisa. Agora, onde está esse espelho de Deus? Como olhar para Jesus? Onde está Jesus? Está na igreja tal? Está naquela outra igreja tal? Havendo milhares de igrejas, qual delas é a certa? Surge-se esta pergunta. Amados, se eu apresentar a minha igreja como a certa, eu serei um falso. O único lugar escolhido por Deus para manifestar o seu nome é Cristo. O único lugar escolhido por Deus para que o homem possa ver onde está a sua iniquidade é a palavra. É a palavra de Deus, não sob a interpretação de um homem ou de qualquer ser inteligente, intelectual a respeito de Deus. Temos de compreender isto, que Deus nunca foi estudado por um profeta na Bíblia. Deus nunca foi estudado por um apóstolo. Deus nunca foi estudado por um ser, por um mensageiro escriturístico. Deus não é objeto de estudo. Deus, a palavra Deus quer dizer objeto de adoração. Por isso a bola tem virado um Deus, o Deus olímpico. O dinheiro virou um Deus, virou um objeto de adoração, onde se prostram, pelo qual se prostram. Paulo disse que o amor ao dinheiro é a raiz de toda amargura. Veja, o amor ao dinheiro. Muitos têm que entender que eles não precisam simplesmente do dinheiro, mas eles amam o dinheiro. O que deveria ser aplicado a Cristo está sendo aplicado ao dinheiro.
está sendo aplicado às coisas terrenas, porque tem as coisas terrenas que nós necessitamos delas, nós sofremos as suas necessidades, não resta dúvida, mas o nosso amor tem que estar em Cristo. E Paulo disse que o amor ao dinheiro é a raiz de toda a amargura. Mas a pergunta continua de pé: onde eu posso encontrar a Jesus para me olhar para Ele? Onde eu posso encontrar a Deus? Isaías entrou no templo, mas no templo de qual igreja que Isaías entrou? Era num templo em o qual se manifestava a glória de Deus. Era um templo no qual a palavra de Deus tinha a primazia. Porque Deus só pode estar na sua palavra, mas em lugar algum para ser encontrado. Então a mulher, analisando as Escrituras, sob a luz do Espírito Santo, ela vai encontrar a glória de Deus, ela vai encontrar a luz de Deus. E como Isaías, ela vai ver aonde está a sua iniquidade. Ele vai encontrar justamente a causa de todas as suas desgraças, de toda a sua insegurança, de toda a sua incerteza, de todo o seu tédio e melancolia e incerteza, especialmente em relação à vida eterna. Os discípulos perguntaram: onde, Senhor? De que estava falando Jesus? Estava falando da vinda súbita do seu reino, que não viria com aparência exterior. Olha, preste atenção, ô povo que está mergulhado na apreensão pelo conhecimento. Busquem o conhecimento de Deus, porque Deus diz através do profeta Oséias, capítulo 4, que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Mas é o conhecimento de Deus, o conhecimento espiritual. Comece lá pela manjedoura. Veja como o reino de Deus se manifesta. É escondido do mundo religioso. Estas coisas são escondidas aos sábios entendidos e reveladas aos pequeninos, reveladas aos pastorzinhos do campo, que hoje seriam chamados, entre aspas, leigos, nos manifestos funestos e perniciosos e criminosos dos conselhos do dia. Eles poriam logo na frente: leigos encontraram um menino numa manjedoura e dizem que este menino é Deus, é o rei dos judeus. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Leiam São Lucas capítulo 17, versículo 20. O que eu estou vos falando é Jesus quem está falando. Se fosse Jesus Cristo pregando aqui, em corpo, em carne, você estaria ouvindo estas palavras. E o que você iria dizer? Você iria receber? Se amanhã o apanhassem e pusessem numa praça para ser crucificado, você ia ser um daqueles que gritaria: crucifica-o, crucifica-o. Você iria dizer: eu quero é Barabás, eu quero a licenciosidade, eu quero é viver como eu bem penso, bem entendo, eu quero é viver sem freio, sem rédeas, eu tenho direito. Você estaria escolhendo a Barabás. Mas, amados, a pergunta dos discípulos foi uma pergunta oportuna, porque Jesus deu uma resposta oportuna, falando da vinda desse reino, dos fins dos tempos, falando dos dias que nós estamos vivendo,
que como aconteceu nos dias de Noé, assim seria também nos dias do Filho do Homem, e que assim como da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, em Sodoma e Gomorra, enquanto o povo comia, comprava, vendia, plantava, edificava com amor nestas coisas, com seus corações presos nessas coisas, e veio fogo, enxofre e consumiu a todos. Ele disse: assim será também no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Agora os discípulos perguntaram: onde, Senhor? Eles estavam com o pensamento de um lugar. Onde será? Onde será, Senhor? Então o Senhor respondeu: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. São Lucas capítulo 17, versículo 37. O que seria este corpo? Vamos pensar um pouquinho sobre as águias. As águias são aves que se alimentam de carne viva, carne fresca. A águia não come carniça, coisa podre. Ela mata o coelho e come a carne fresca. Ela não come coisa de dias passados, coisas apodrecidas, que não dão mais substância, não oferecem mais substância. É a sua natureza. E Deus nos considera nestes dias como águias. Então a águia só come coisa fresca, carne fresca. Ajuntam-se as águias ali naquele cordeiro morto. Esse cordeiro é Cristo. E Cristo é a palavra. Ele é o Logos de Deus. É a expressão do caráter de Deus. É a expressão do pensamento de Deus. Cristo é Deus. É a palavra de Deus. Sem Ele nada foi feito, porque Ele é a palavra. Diz as Escrituras: Jesus Cristo é a palavra. Então, o Cordeiro é Cristo. Cristo é a palavra. E as águias que só se alimentam do cordeiro morto, então ajuntam-se aonde? Em qual igreja? Ajuntam-se na palavra. Unem-se na palavra. Estabelecem a sua fé na palavra. Se vestem de acordo com a palavra. Pensam de acordo com a palavra, olham de acordo com a palavra, cantam de acordo com a palavra, andam e trabalham de acordo com a palavra, vivem conjugalmente de acordo com a palavra, se alimentam de acordo com a palavra. Por isso, então, tem a Constituição para sobrevoarem essa atmosfera carregada de mesquinhez, de coisas podres, de maná de ontem, de coisas que não oferecem a substância para a mulher se transformar, para o homem se transformar e deixar o mundo e ganhar essas duas asas compostas de penas resistentes. O Velho e o Novo Testamento, duas asas da mãe águia, composta de penas, e cada pena desta é uma promessa das Escrituras. Se assegure nesta promessa, se agarre nessa promessa, como os filhotes das águias fazem com suas mães para darem aquele voo nas alturas. Elas se seguram nas asas de suas mães. Nós temos de estar agora seguros nas asas do Todo-Onipotente, seguros na sua palavra, em cada promessa, e subirmos às alturas
de deixarmos estas coisas podres e mesquinhas desta vida, todo mexerico, toda a vida imunda, tudo quanto é cobiça, vaidade, tudo quanto o mundo está chamando de belo, tudo quanto o mundo está chamando de bom, as águias de Deus desprezam e vão para as alturas celestiais, contemplando a glória de Deus. Onde é na palavra do Senhor. Onde está o corpo a juntar-se às águias? Onde está a palavra a juntar-se aos eleitos? A juntar-se àqueles que compõem o corpo de Cristo, para subir para a glória eterna dentro em breve. Ó Deus eterno, nós te agradecemos por esta resposta gloriosa do Espírito Santo, quando estamos vivendo momentos finais do nosso tempo nessa terra. Nós te glorificamos, Senhor, porque já estamos dando um adeus a este mundo. Em nome de Jesus Cristo, dá-nos a cada instante enquanto estamos aqui este alimento especial que combina com a nossa natureza, com o clamor da nossa alma, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Obrigado a gente amada, gente querida que tem parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você. Localizada ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, viu? Hoje à noite, hoje domingo, já tivemos a escola dominical de manhã e daqui a pouco, 1h da tarde, teremos, já vai começar, né? 1h30, culto com os jovens. E 5h da tarde, companheirismo com a igreja, e às 18h o grande culto de cura, libertação, de bênção. Leve sua família. Hoje às 18h especialmente teremos aquele grande culto de cura divina e libertação. Hoje, domingo, dia que você deve tirar para ir à igreja adorar a Deus, viu? Às 18h, não perca, lá no Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, no Novo Gamo, bairro Pedregal, aqui no entorno de Brasília. É bom ter você conosco. Traga sua família e juntos estaremos de mãos dadas, sendo ricamente abençoados por Deus. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos, programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Anote aí o endereço de nossa página na internet: Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Transmite todos os nossos cultos, programas de rádio, e você tem bênção para você. Deus os abençoe. Em Taguatinga, nossa igreja está localizada ali na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Ali na Sandu Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ali no seu lado esquerdo, subindo a Sandu Norte. Você faça o contorno, aos fundos do supermercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. Nossa igreja Tabernáculo da Fé fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. Hoje à noite, grande culto lá no Novo Gamo, bairro Pedregal. Terça-feira às 19h, lá em Taguatinga Norte. Deus os abençoe. Venha estar conosco. Tudo o que queremos é te ajudar, se levantar em Cristo Jesus. Abraço, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Já cansados seguimos de noite a penar na jornada da vida cristã.
será para nós tão brilhante o raiar da gloriosa e feliz manhã. Findarão as agruras da vida quando a névoa do mal passar. Há de a noite fugir ante o vivo luzir, quando o dia eternal raiar. Há tão grandes mistérios na trilha a seguir, e prenúncios de lutas e dor, mas de nós fugirão quando virmos luzir sua face em real fulgor. Findarão as agruras da vida quando a névoa do mal passar. Há de a noite fugir ante o vivo luzir, quando o dia eternal raiar. Mesmo que nos pareça o caminho sem fim, tendo os olhos a lacrimejar, recompensas gloriosas teremos enfim, no bendito e eterno lar. Findarão as agruras da vida quando a névoa do mal passar. Há de a noite fugir ante o vivo luzir, quando o dia eternal será de manhã no começo do dia, será quando a luz pelas trevas penetra, que Cristo há de vir com os anjos da glória, receber deste mundo os céus. Ó Jesus Salvador, Senhor, quando vamos cantar, volta Cristo, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. Será na aurora, será pela tarde, se poderá ser pelas trevas da noite, se tornem na luz desse brilho de glória, quando Cristo aos seus receber. Ó Jesus Salvador, Senhor, quando vamos cantar, volta Cristo, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. Ó gozo sem fim, quando a morte vencida, Jesus revestir-nos de perpétua vida, e todos nós